Zhao Shiqi abriu o domínio da espada, e os raios de luz azuis imediatamente se expandiram, disparando em todas as direções, criando uma cena caótica e inesperada. Os espectadores ainda não haviam entendido completamente o que estava acontecendo quando, de repente, as espadas em suas cinturas começaram a tremer. Uma pessoa exclamou em pânico: "Minha espada! Minha espada parece ter vontade própria." Todas as espadas ao redor começaram a sacudir violentamente, como se estivessem prestes a se libertar do controle de seus proprietários. É real? Isso realmente está acontecendo? Pouco depois, cada espada se libertou de sua bainha, subindo ao céu, apesar dos esforços de seus donos para segurá-las. Zhao Shiqi gritou alto: "Venham aqui!" Como se atraídas por seu chamado, todas as espadas voaram instantaneamente em sua direção, formando um círculo suspenso ao seu redor. À distância, Xin Yan estava atônita. Está vindo. O domínio da espada de Zhao Shiqi. Shao Jie, você deve ter cuidado. Ela terminou de falar, seus olhos cheios de preocupação. Enquanto isso, aqueles da montanha Shunqiu, que estavam testemunhando a cena, sentiam uma sensação de inquietação. Shu Lingyun cruzou os braços e riu levemente. Usando um domínio de espada novamente. Zhao Shiqi não tem medo de ser rotulado como alguém que intimida os fracos? Os outros rapidamente descartaram suas palavras: vencer é o que importa como fazem isso. A atmosfera que envolvia o campo de batalha estava tensa a ponto de sufocar. Todos os olhares estavam voltados para Zhao Shiqi, onde o domínio da espada estava explodindo com um poder aterrorizante. Shu Lingyun bufou: desta vez, talvez Zhao Shiqi vença, mas seu modo de vitória realmente faz a montanha Shunqiu perder a face. Lu Shaojie permaneceu parado, seu olhar indiferente observando Zhao Shiqi usar o domínio da espada. Ele murmurou, seu tom frio: reunir espadas? Você realmente merece isso? Um sorriso desdenhoso apareceu brevemente no rosto de Lu Shaojie. Seus olhos afiados se concentraram intensamente nas espadas flutuando no ar sob a influência do coração da espada que Zhao Shiqi havia implantado. Ele riu desdenhosamente, sua voz transbordando de desprezo: confiar apenas na linha de energia espiritual para arrastar a espada do destino de outro, isso é o que você chama de reunir espadas? Qual seita de espadas ensinou essa farsa? Essas espadas, o que esperam? Talvez estejam esperando que eu as domine. Lu Shaojie permaneceu ali, canalizando sua energia com calma. Após um momento, o céu de repente mudou. Um manto de neve branca começou a cair, o vento frio uivava ferozmente, rodopiando pelo espaço. Shu Lingyun ficou surpresa e exclamou em pânico: este é o poder do céu e da terra. Capaz de manipular gelo e neve. Poderia ser que este é o poder da água? Lu Shaojie sorriu sarcasticamente, seus olhos cheios de desprezo dirigido ao povo da montanha Shunqiu. Ele falou, seu tom sarcástico: você realmente tem uma compreensão superficial. O espaço caiu em silêncio, preenchido apenas com neve e gelo, como se tudo tivesse sido completamente dominado pelo poder do céu e da terra. Ele riu triunfante e disse: ouvi dizer que o líder do Sectlu foi o primeiro a despertar o poder da água e recebeu a ordem do céu 9 vezes. Mas para mim, a força não vem da água, mas da neve. Assim que ele terminou de falar, os flocos de neve ao redor de repente se reuniram, formando espadas de gelo afiadas que rapidamente dispararam em direção a Lu Shaojie. Uma tempestade de neve rugiu na arena, varrendo sobre as cabeças da multidão reunida do lado de fora do portão para ouvir. Ao testemunhar esta cena estranha, eles conversaram animadamente. O que é isso? Uma pessoa gritou: o poder da água. Essas espadas de neve devem ser a força de Lu Shaojie. Este poder não é menor que a espada das nuvens no começo. Terras gélidas da decimação, que estava do lado de fora, imediatamente gritou: rápido, retrocedam. Dentro da arena, o rosto de Zhao Shiqi ficou pálido. Ele não pôde esconder seu espanto diante da cena que se desenrolava diante dele. Seu pânico fez Lu Shaojie se sentir satisfeito.
Ele olhou diretamente nos olhos do seu oponente, seu olhar frio e desafiador. Você não está tentando me intimidar? Então vamos aumentar a aposta. Zhao Shiqi cerrou os dentes, rugindo de raiva, certo? Vamos ver qual espada de gelo é mais poderosa, ou se as minhas espadas voadoras são de um calibre mais alto. As duas forças se confrontaram, e toda a arena parecia mergulhar em uma atmosfera sufocante, sinalizando que uma feroz batalha estava prestes a eclodir. Sob o comando de Zhao Shiqi, dezenas de espadas voadoras imediatamente desviaram de sua trajetória, girando como um vendaval antes de avançarem diretamente na direção de Lu Xiaojie, que estava parado. Em um acesso de raiva, Zhao Shiqi cerrou os dentes, pensando consigo mesmo, não vou segurar nada com este movimento. Incontáveis espadas voadoras como estas, se acertarem seu coração, esse será o preço que você terá que pagar. No entanto, Lu Xiaojie permaneceu imóvel, seu olhar acompanhava calmamente as espadas que se aproximavam. Quando estavam a uma curta distância, ele comandou casualmente, vão. Assim que as palavras saíram de seus lábios, as espadas brancas como a neve de Lu Xiaojie repentinamente entraram em movimento, correndo em direção às espadas de Zhao Shiqi com uma velocidade impressionante. A colisão de suas tremendas forças produziu um estrondoso rugido, enviando tremer pelo chão. Flocos de neve voavam caoticamente, obscurecendo a visão de todos os presentes. Xu Lingyun estava do lado de fora, incapaz de esconder sua ansiedade. Ela ponderava preocupada, este movimento. Quem será que irá vencer? Do outro lado, Xin Yan não estava em melhor situação. Ela observava atentamente Lu Xiaojie, chamando repetidamente seu nome em seu coração, Xiaojie. Depois de um tempo, enquanto a tempestade de neve se assentava, a cena dentro foi gradualmente se tornando mais clara. Lu Xiaojie permanecia firme, seu corpo ileso. Em contraste, Zhao Shiqi estava ofegante, tremendo enquanto se apoiava em sua espada, seu rosto claramente mostrando sinais de exaustão. O resultado já era evidente, mas um pesado silêncio envolveu a atmosfera, como se todos estivessem atonitos por esse contraste chocante. Ao longe, a multidão estava astonada e gritou, de novo. En Yin ainda estava sentado na posição mais alta, apertando os olhos com descontentamento. Esta manobra de Zhao Shiqi não pode se comparar à de Lu Xiaojie. O elder Cixin, que estava ao seu lado, acenou levemente com a cabeça e comentou em voz profunda, no final, Zhao Shiqi ficou para trás. As espadas espirituais que possui foram adquiridas todas por meio de saques e intimidações. Enquanto isso, a espada de gelo de Lu Xiaojie representa a suprema expressão da capacidade de manipular o poder dos céus e da terra. Seu poder da água é incrivelmente milagroso, muito superior ao poder do relâmpago que Pei Qianqian costuma usar. En Yin, ao ouvir isso, lançou um olhar ligeiro para a discípula de cabelo rosa que estava sentada casualmente do outro lado. Sentindo uma intensa intenção de matar invisível fluindo em sua direção, Pei Qianqian estremeceu ligeiramente, pensando silenciosamente, ó céus, peguei-me no fogo cruzado de novo. Irritada, ela se virou para olhar para En Yin, sem saber o que dizer, apenas conseguindo murmurar para si mesma, o líder do sect está me comparando com o tio Lu? Eu sou uma júnior, e ele é um sênior. Além disso, o tio Lu não é uma pessoa comum, ele é um monstro, um prodígio. Ser comparada ao tio só eleva meu status, certo? Pei Qianqian suspirou, sentindo-se ao mesmo tempo impotente e amused em seu coração. Esse pensamento deixou Pei Qianqian extremamente feliz. Ela exclamou em voz alta, sim, sim. O tio marcial Lu é realmente incrível. En Yin e o elder Cixin só puderam fechar os olhos e suspirar helplessly ao ouvir isso. Na arena, Zhao Shiqi estava tão furioso que seu corpo tremia incontrolavelmente. Ele cerrou os dentes e sussurrou, impossível. Meu domínio da espada não pode ser mais fraco do que seus flocos de neve. Ele lançou um olhar cheio de ódio para Lu Xiaojie, seus olhos cheios de animosidade, como se quisesse devorar seu oponente. Em seu coração, ele gritava e xingava, Lu Xiaojie. Que nível você tem para merecer empate comigo? Você é apenas um líder de seita da seita Mo, um peixe pequeno entre as 3 centenas de seitas sob a seita da espada.
Neste momento, Zhao Shiqi não era diferente de um lunático. Seus olhos estavam esbugalhados, veias salientes, ele gritava de raiva: aquelas espadas espirituais, depressa, obedeçam ao meu comando. O ressentimento e a humilhação tomaram conta de toda a sua mente. Em sua cabeça, ele continuava pensando: um mero líder de seita medíocre, você nem é digno de falar comigo. Aquelas espadas espirituais, impulsionadas pelo ódio insano de Zhao Shiqi, continuaram a avançar em direção a Lu Xiaojie, almejando eliminar o oponente a todo custo. Xin Yan estava tão preocupada que estava suando, a situação não é boa. Ele está deliberadamente forçando Xiaojie a usar o poder do céu e da terra, consumindo uma grande quantidade de energia espiritual. Além disso, ele pode controlar as espadas voadoras dos outros, atacando inúmeras vezes. Nesse meio tempo, Xiaojie certamente não irá prejudicar as espadas voadoras dos monges da montanha Shunqius, aqueles que foram forçados a entregar suas espadas voadoras. Ele definitivamente explorou essa fraqueza de Xiaojie. Ela olhou para o homem. Ele ainda estava lá em pé, calmo, sem sinais de pânico, fazendo-a perguntar: Xiaojie, o que você planeja fazer? Na plateia, duas pessoas observavam sem desviar os olhos da cena nem por um segundo. Com força de quarto nível, ele não consegue liberar o gelo e a neve em movimentos de espada como este. Zhao Shiqi certamente tentará aproveitar essa falha. Então, como Lu Xiaojie responderá? Aqueles espadas voadoras são as espadas do destino dos monges da montanha Shunqiu, elas não podem ser destruídas, ou isso causaria uma enorme ofensa. Yin também assistia atentamente, com curiosidade contínua: como você quebrará esse impasse? Enquanto isso, outra garota permaneceu em silêncio, observando calmamente a performance de Lu Xiaojie sem dizer uma palavra. Justo no momento em que uma série de espadas voadoras se lançaram contra ele, Lu Xiaojie não pôde deixar de admirar os truques de Zhao Shiqi. Esse tipo de domínio de espadas é realmente uma grande ferramenta. Usar a espada de outra pessoa como arma, mesmo que ela se danifique, não há necessidade de compensação. É um desperdício de talento que você não está no setor imobiliário. Estando no meio da formação das espadas voadoras, Lu Xiaojie se recusou a ficar parado. Ele começou a agir, movendo mãos e pés com as espadas voadoras. Os dois observadores de antes, testemunhando seus movimentos estranhos, não puderam deixar de ficar astonhados, até mesmo assustados. O que é isso? Ele está retirando as espadas? Será que ele está planejando admitir a derrota? A pessoa sentada ao lado deles respondeu: isso mesmo. Com espadas voadoras sendo tão poderosas, sua energia espiritual definitivamente não pode sustentar um movimento como o que ele acabou de tentar. Perder devido a um domínio inferior é inevitável. Jian Xinyan, que estava ao lado e ouvindo os sussurros, não pôde deixar de se preocupar. Impossível. Ele não vai admitir a derrota. Se ele perder, significará que aceita ser derrotado por outra pessoa. Isso não pode acontecer. Neste momento, os olhos de Lu Xiaojie brilharam intensamente. A expressão indicava que ele havia decidido não se render mais. Uma vez comprometido, ele jogaria até o fim. Se você quer ir com tudo, então eu vou te deixar irritado. Dizendo isso, Lu Xiaojie liberou sua técnica do coração da espada, pronto para se engajar na batalha. Depois de emitir o comando, Lu Xiaojie liberou uma série de raios deslumbrantes como relâmpagos atingindo diretamente a matriz das espadas voadoras. As espadas voadoras foram atacadas impiedosamente pela técnica coração da espada de Lu Xiaojie, tremendo violentamente enquanto os feixes piscavam continuamente pelo ar. Um sorriso arrogante e inesperado apareceu nos lábios de Lu Xiaojie, como se ele tivesse alcançado seu objetivo. Sob a pressão dessa técnica, a energia mágica ao redor das espadas voadoras se dissipou completamente. A coisa estranha foi que as espadas de repente pareceram possuir consciência, torcendo no meio do ar para fugir. A multidão ao redor começou imediatamente a murmurar animadamente: as espadas voadoras estão fugindo? O que está acontecendo? Lu Xiaojie realmente quebrou a matriz de Zhao Shiqi? Zhao Shiqi não conseguia acreditar em seus olhos.
Totalmente sobrecarregado, seu rosto ficou tão pálido quanto uma folha de banana, com uma mistura de assombro e confusão. Em sua mente, ele gritava continuamente: como isso é possível? Por que meu domínio é ineficaz? O contra-ataque espetacular e poderoso de Lu Xiaojie deixou todos sem conseguir desviar os olhos da cena. Todos estavam maravilhados, se perguntando: o que Lu Xiaojie está fazendo? Poderia isso ser o poder de uma técnica da alma? Em outro canto, uma voz preocupada se levantou: nossa montanha Xunkyu foca na cultivação corporal. Se ele realmente sabe usar uma tática assim, ele não seria nosso inimigo? Pei Qianqian viu aquela cena e seu coração se encheu de alegria, quebrando em um sorriso radiante: parabéns, anciãos, todos vocês acertaram. No início, quando o tio Lu aumentou seu potencial inato, eu também fiquei chocada por um longo tempo. Assim como a forte crença de Jian Xian nele sugeriu, sua conjectura nunca estivera errada: Xiaojie, você realmente tem uma maneira. Após sua impressionante exibição de força, Lu Xiaojie não esqueceu de jogar um pouco de comida de cachorro para todos. Ele piscou e sorriu para Jian Xinyan, fazendo seu rosto corar de vergonha e seu coração disparar timidamente. As outras garotas olharam para o casal harmonioso com admiração. Anteriormente, estavam preocupadas que a irmã mais velha pudesse ser enganada, mas agora, diante de um gênio tão talentoso, capaz e charmoso, realmente fazia as pessoas se sentirem tanto invejosas quanto ciumentas. Como alguém pode encontrar um marido tão excepcional? En Yin, ao testemunhar o excelente desempenho de Lu Xiaojie, não hesitou em elogiar: não está nada mal. Cixin também percebeu: Lu Xiaojie não é apenas capaz, mas também excepcional. Em termos de esgrima, parece que ele já superou Shi Qi. Neste momento, Zhao Shiqi estava congelado, incapaz de aceitar a realidade diante dele. O que diabos aconteceu? Por que meu domínio foi quebrado? De repente, Zhao Shiqi sentiu uma tontura ao perceber que havia uma mancha de sangue vermelho em sua mão. Sangue? Por que minha mão está sangrando? Lu Xiaojie viu que ele ainda era ingênuo, não compreendendo nada, e imediatamente decidiu ensiná-lo uma lição que ele nunca esqueceria para iluminá-lo: porque seu domínio foi quebrado, sua técnica da alma foi ferida. Os olhos de Lu Xiaojie brilharam com uma luz cortante: se você ainda não entender, então deixe-me ajudar você. Assim que Lu Xiaojie terminou de falar, Zhao Shiqi ficou ali em choque, incapaz de resistir, apenas podendo se ajoelhar no chão sob seu poder esmagador. Zhao Shiqi estava gravemente ferido, cuspindo sangue, seu corpo tremendo como uma folha ao vento. Ele não conseguia acreditar em seus olhos, mas a verdade era que ele havia ferido sua própria técnica da alma. Droga! Vendo Zhao Shiqi exausto, sem força em seu corpo, Lu Xiaojie se aproximou dele e disse friamente uma frase como um trovão: você perdeu. A luz do sol brilhava, revelando a expressão confiante no rosto de Lu Xiaojie. E se você tiver 100 espadas? Quem tem medo? Lu Xiaojie aqui confia muito em suas habilidades. Uma pessoa, uma espada, é o suficiente. Os dois ainda estavam bastante surpresos com sua reviravolta de 180 graus e forte retrucada. Lu Xiaojie venceu. Jian Xinyan sentiu-se aliviada por ver que Lu Xiaojie ainda estava seguro e sã. Após uma volta, as espadas voadoras finalmente retornaram, trazendo imensa alegria. Minhas espadas voadoras finalmente voltaram. No entanto, ele lamentou não poder entrar para dar uma olhada. A fim de evitar conflitos desnecessários, Lu Xiaojie humildemente juntou as mãos, expressando sua sinceridade a Zhao Shiqi: obrigado por ceder. Zhao Shiqi respondeu educadamente: obrigado por ceder, mas por dentro, não pôde deixar de sentir frustração, gravando esse evento em sua memória. Espere só. En Yin olhou para o horizonte, onde o palco Xunkyu estava localizado, e lentamente observou a situação. Após um momento de reflexão, chegou a algumas conclusões. Parece que o Secto Júnior está muito curioso sobre nosso líder do Sect Lu, razão pela qual mais e mais pessoas estão se reunindo no palco Xunkyu. En Yin não se preocupou muito com os detalhes, então vamos levantar as restrições e deixar os júniores do Secto entrarem. De fato, quando a oportunidade surge, ninguém pode detê-la.
Assim que o portão se abriu, a multidão irrompeu como um enxame, empurrando-se enquanto corriam para dentro. Não empurre, não empurre, chamavam apressadamente, mas ainda assim não podiam deixar de discutir. Esta é uma oportunidade única em 1000 anos, por que não aproveitá-la? Seria incrível se conseguíssemos entrar e não apenas ficar do lado de fora ouvindo. A comotão da multidão chamou a atenção de todos, fazendo com que tanto o líder da seita Lu quanto aqueles ao seu redor ficassem surpresos com essa decisão audaciosa. Estamos realmente permitindo que os jovens entrem? Se sim, perdemos. O que os anciãos e senhores como nós farão para esconder nossas caras? Uma pessoa no grupo ponderou. O líder da seita está insinuando que deveríamos confrontar Lu Xiaojie? Do lado de fora, a multidão ficou ainda mais animada ao ver Lu Xiaojie, como uma divindade em meio à massa. Eles empurravam e aplaudiam, gritando suas louvações. Droga, não empurre para frente, fique atrás de mim, não me deixe cair. Alguém gritou alto. É realmente Lu Xiaojie, rápido, grave um vídeo, este é meu momento quente. As pessoas começaram a vê-lo como um ídolo recém-emergido, aproveitando a chance para tirar algumas fotos. Agora, talvez o fórum se abrisse para negociação, e esta era apenas a primeira batalha. Lu Xiaojie havia derrotado o Elder Zhao Shiqi, então como seria a próxima partida? Ele também não esperava ter uma influência tão forte. No início, parecia que não haveria público, mas agora havia. Eu me pergunto quantas pessoas estão participando e quantas câmeras estão gravando aqui. Lu Xiaojie abaixou a cabeça, sorrindo satisfeito. Minha reputação certamente vai subir novamente. Neste momento, Jian Xinyan também estava perdida em pensamentos, sentindo-se um pouco preocupada por ele. De repente, com tantas pessoas entrando, os Elders certamente darão o melhor de si na partida contra Xiaojie. Afinal, ninguém quer perder a face diante de seus próprios discípulos. Ela olhou para cima, sua expressão mostrando um certo desgosto. Yin, você realmente precisa ir tão longe? Yin olhou para Jian Xinyan, sentindo os mesmos pensamentos e emoções que ela. Ele notou que ela olhava com ligeira raiva, mas se ela estava brava, então ele tinha ainda mais motivos para ficar chateado. Ele fechou os olhos, ponderando por um momento, e não pôde deixar de se sentir ofendido. É inaceitável trazer um estranho como parceiro. No entanto, a realidade era que, além de Yin, todos da montanha Xunkyu haviam sido aceitos. Cixin, perspicaz, agarrou a oportunidade e retirou uma pílula tonificante. O líder do sect precisa recuperar o fôlego por um momento. Eu tenho uma pílula do coração azul que irá ajudá-lo a recuperar seu poder espiritual. À luz de sua oferta sincera, Lu Xiaojie recusou, sem se esquecer de provocar Zhao Shiqi um pouco. Obrigado pela gentileza, mas por enquanto, Xiaojie não precisa. Afinal, Zhao Shiqi não me causou muitos problemas. Ao ouvir isso, Zhao Shiqi pôde apenas ficar parado, ainda sofrendo as consequências, o que o deixou bastante irritado. No entanto, ele não podia fazer nada a respeito. Vendo que suas palavras haviam tido efeito, Lu Xiaojie sorriu satisfeito. Zhao Shiqi, furioso como uma galinha com a garganta cortada, cerrou os dentes e disse, muito bem, insultando-me na frente de todos, hein? Apenas espere até eu encontrar uma oportunidade, eu vou te matar. Mal podia imaginar que sua ameaça foi percebida por Jian Xinyan. Jian Xinyan pronunciou um aviso que enviou calafrios pela espinha de Zhao Shiqi. Xiaojie joga limpo. Se chegar o momento e você fizer algo desprezível contra o irmão Xiaojie, então não hesitarei em subir novamente no palco Xunkyu com você. Zhao Shiqi despencou em um frio na espinha. Jian Júnior, você está brincando. Em seu coração, ele pensou de maneira diferente. Quase esqueci que este garoto tem Jian Xinyan apoiando-o, então não posso tocar nessa jovem monstruosa. Ela pode contar com seu 5º nível para se tornar uma diácona, sem mencionar que agora está no 6º nível. Zitang não queria perder mais tempo com assuntos inúteis, então começou a próxima rodada de competição. Se é assim, Xiaojie, por favor, escolha um novo oponente. Ele entrelaçou as mãos atrás das costas, permanecendo calmo, indiferente ao que estava por vir. Lu Xiaojie decidiu, muito bem, então escolherei o próximo oponente. Todos estavam imersos em uma atmosfera tensa.
Zhao Shiqi tinha força de nível médio-alto, e olhando para as habilidades de Lu Xiaojie, ele era mais forte em alguns graus e poderia facilmente derrotá-lo. Depois de pensar nisso, as pessoas começaram a discutir, com tantos juniores assistindo, ele ainda precisa manter a face? Outra pessoa silenciosamente esperava, não me escolha, não olhe para mim. Vendo que ele havia vagado livremente por tanto tempo, mas agora todos estavam cautelosos ao seu redor, Zhao Shiqi se sentiu entediado. Que trivial, tantas pessoas e ninguém levantava a cabeça, exceto por aquela mulher. Lu Xiaojie pensou por um momento e decidiu ignorar, mas sabia que agora não era o momento. Ele desviou seu olhar para outra posição. Olhando para cima, Lu Xiaojie lançou um olhar para a pessoa sentada lá em cima e presumiu que entre todos os presentes, a que mais queria subir ao ringue não era a pessoa que estava atualmente sentada lá. Seu olhar descansou em Yin Yin, que estava sentado sozinho, firmemente em sua cadeira. Lu Xiaojie havia determinado que ele era, de fato, o mais ansioso para ascender ao ringue. Embora os dois fossem de extremos opostos e estivessem a uma boa distância um do outro, ainda podiam sentir a poderosa aura emanando um do outro. Neste momento, os dois jovens extraordinários desta geração estavam se encarando. Em resposta ao sorriso triunfante de Yin Yin, Lu Xiaojie também sorriu. Aqueles ao redor não puderam deixar de ficar surpresos, com a boca aberta ao perceberem o olhar intenso de Lu Xiaojie. É inacreditável, Lu Xiaojie está realmente olhando para o líder da seita? Eles estão até sorrindo. O ancião Xie também ficou surpreso. Como ele se atreve a agir com tanta ousadia sem nenhuma reserva? Ninguém conseguia ficar parado, muito menos Jian Xinyan. Xiaojie, o que você quer fazer? Sem mais delongas, Lu Xiaojie foi direto ao ponto. Seitamo, Lu Xiaojie pede a orientação do líder da seita Yin Yin. Quem poderia imaginar que ele seria tão ousado, deixando todos paralisados? Olhos arregalados e bocas abertas, a multidão não pôde deixar de admirar o desafio feito por um espadachim. O líder da seita Lu é realmente muito arrogante, ele aceitará este duelo? As pessoas ao seu redor continuaram a murmurar, observando atentamente os eventos se desenrolarem. Uma vez que Lu Xiaojie falou, Yin Yin foi convidado a aceitar. Ao ouvir o desafio, Yin Yin riu desdenhosamente e então, inesperadamente, soltou uma risada alta e robusta, transbordando de confiança. Com Lu Xiaojie fazendo tal proposta, Yin Yin não pôde resistir a essa troca deliciosa e se levantou, muito bem, eu aceito. A multidão começou a murmurar novamente, o líder da seita aceitou, mas como um oitavo nível pode competir contra um quarto nível? Num instante, Yin Yin se transformou em uma misteriosa nuvem de fumaça negra, pousando graciosamente no chão. A aura sombria que o envolvia criava uma presença impressionante, reminiscente de um CEO frio e poderoso. Ele olhou para Lu Xiaojie com um olhar orgulhoso, você deve saber, você não pode me derrotar, mesmo que eu suprimisse meu nível para igualar o seu. Pensando que isso poderia assustá-lo? Lu Xiaojie permaneceu calmo e destemido. Claro que eu sei, mas aqui, eu quero lutar com você acima de tudo. Então, aproveitando a oportunidade, ele se entregou ao autoelogio, elogiando a si mesmo, além das 4 grandes seitas como Mestre Santo, ninguém é meu oponente, nem mesmo seu Jichen Kong. Não importa quão habilidoso Yin Yin fosse, ele permaneceu impassível, e daí? Ele continuou a se gabar. Em outras palavras, estou entre os 5 melhores do mundo. Quem tiver medo pode simplesmente ir embora. Enquanto isso, Lu Xiaojie se manteve afiado, perguntando continuamente, e daí? Vendo a resposta feroz de Lu Xiaojie, todos os presentes ficaram em estupefação. Embora o resultado fosse incerto, sua confiança era abundante, incendiando o entusiasmo de todos para torcer por essa cena épica. Este é o verdadeiro Lu Xiaojie, insubstituível, ser tão legal é o que importa. Mesmo se ele for morto por um 8º nível, ele morrerá da forma mais legal possível. Jian Xinyan também se sentiu inquieta e preocupada com suas ações um tanto imprudentes. Xiaojie está muito agitado, enquanto o líder sectário é de 8ª classe. De repente, ela viu Lu Xiaojie virar o rosto e sorrir calmamente. Ele está sorrindo, de fato, eles são um casal com uma compreensão mútua, apenas olhando para a expressão um do outro.
podem entender os pensamentos um do outro. Então é assim, ela entendeu, ele usa esse método por causa do nosso relacionamento legítimo. Jian Xinyan se sentiu muito grata, pensando em como, para o futuro dos dois, ele estava disposto a mergulhar de cabeça no mar de fogo. Ela não conseguia parar de se sentir emocionada ao pensar nesse garoto maravilhoso à sua frente. A montanha Xunkyu tem muitas pessoas que gostavam dela, mas por causa de sua posição com o líder sectário no palco Xunkyu, só havia Lu Xiaojie. En Yi lançou um olhar para ela e também percebeu tudo, o coração da Júnior Jian foi conquistado por ele. Ele olhou para Lu Xiaojie, há um pouco de admiração em meu coração, mas ousar me desafiar abertamente é realmente notável. Muitas pessoas nem se atrevem a olhar diretamente nos meus olhos. Talvez En Yi tenha que fechar os olhos, resignando-se silenciosamente à verdade. A Júnior Jian agora sabe que tipo de homem ela gosta. A bela imagem de Jian Xinyan, como uma fada, surgiu de repente na mente de En Yi. No momento em que a viu, ele talvez tenha entendido. Então, En Yi decidiu iniciar a confrontação com uma proposta: Lu Xiaojie, a diferença entre você e eu é grande demais, então, desde que você consiga suportar meu terceiro golpe, considere-se o vencedor. Para garantir que tudo corresse bem, Lu Xiaojie também teve que exercitar um pouco a mente. 3 golpes? O jogo na minha vida anterior só alcançou o nível 60, mas o dano de um único golpe poderia matar no nível 40. No nível 60, independentemente da intenção da espada, seja despertada ou no domínio, isso suprimiria o nível 40. Neste momento, ele mudou para o modo sério, seu rosto externo e completamente focado. Se nada de inesperado acontecer, En Yi quer ter uma luta comigo. En Yi de fato tem uma rixa pessoal, então ele está determinado assim. Se eu não conseguir derrotá-lo em 3 golpes, não seria o mundo a pensar que sou muito fraco? Ele se disse, certamente é redundante dizer. Mas eu sou de 8º grau e quero lutar contra ele para levar minha júnior irmã Jian embora, então se eu não lutar com ele, não poderei liberar minha ira. Todos os que estavam nas arquibancadas também sentiam que, independentemente de como esse confronto se desenrolasse, não havia vantagem para a montanha Xunkyu. O líder da seita quer desferir 3 golpes em Lu Xiaojie, isso poderia ser uma intenção de matá-lo? Se sim, as coisas seriam diretas. Mas se o oposto acontecer, o que se tornaria da reputação da montanha Xunkyu? Se não conseguirem derrotá-lo, então a montanha Xunkyu servirá meramente como um pano de fundo para a insignificante seita Mo. Independentemente do resultado, a reputação da seita Mo ainda irá disparar. O público assistindo está completamente entretido por este duelo equilibrado, com nenhum dos lados cedendo. O líder da seita Lu, ao nível 40, deve suportar 3 golpes do líder da seita de nível 80, ele conseguirá suportar? Se conseguirá ou não, isso depende das habilidades do líder da seita de nível 80, que pode representar uma desvantagem grande demais para a seita Lu. Em resposta à proposta, Lu Xiaojie não hesitou em concordar, 3 golpes estão bons, ele manteve uma atitude arrogante com um senso de superioridade. En Yi disse, tudo bem, eu lhe darei o tempo de um incenso para se ajustar, assim você poderá me enfrentar em suas melhores condições. Em seu coração, ele estava secretamente satisfeito, com tanta confiança, gosto disso. Para economizar tempo precioso, Lu Xiaojie ousadamente recusou, não é necessário, apenas 10 respirações são suficientes. Ouvindo suas palavras provocativas, o rosto de En Yi escureceu, uma expressão clara de descontentamento, você está brincando? No entanto, se alguém pode falar sobre isso, pode fazê-lo. Um poderoso fluxo de energia dourada emanou de Lu Xiaojie, nada pequeno. 4ª categoria, 5ª camada do céu, 4ª categoria, 6ª camada do céu e um fluxo de poder de luz concentrado reuniu-se bem no meio da arena e depois se espalhou fortemente ao redor. Finalmente, 4ª categoria, 7ª camada do céu abalou o céu e a terra. Então ele parou. Vendo o poder supremo surgindo através de seu corpo, todos ficaram surpresos, boquiabertos, Ele avançou. Chegando ao 7º posto, ele ainda é humano? Diante dessa exibição espetacular, En Yi não pôde deixar de se perguntar,
você sempre tentou suprimir seu cultivo? Embora ele tenha perguntado, ele já tinha a resposta em seu coração: avançar para o 7º nível? Isso não é mera supressão do cultivo, é fundamentalmente impossível. Ele respondeu: isso mesmo. Só ele realmente entendeu esses truques. Os pontos de experiência acumulados que não foram utilizados, é como se o ato de suprimir o reino não fosse mais diferente. Anteriormente, quando ele se sentia arrogante, nunca esperou que agora teria que mudar completamente sua perspectiva sobre Lu Xiaojie. Não é de se admirar que sua base seja tão sólida, você é de fato invencível. De fato, quando há alguma notícia quente, a comunidade online é sempre a mais rápida em captá-la. Companheiros streamers, vocês ouviram isso? Lu Xiaojie é invencível abaixo do 5º rank. Não se preocupem, vocês não escutaram errado. Lu Xiaojie, o número 1 do mundo, mais forte que o mestre Sente Sword Sente, isso foi confirmado pelo líder da seita Shunkyu Mountain. No entanto, suas ações excessivas também receberam muitas críticas. Muitas pessoas disseram que já ouviram sobre isso e me pediram para calar a boca, para não afetar a competição. Estou em uma situação mais patética, eles dizem que sou discípulo de uma pessoa cega e surda. Estou até sendo acusado de fraude online durante a transmissão ao vivo. Lu Xiaojie, com sua espada em mãos, se preparou para uma batalha de vida ou morte com Eng Yin. Ser reconhecido pelo líder da seita Shunkyu Mountain é uma honra para mim. Libere seu golpe, e você entenderá. Ele zombou, expressando um pouco de sua ambição. Quero ser o número 1 do mundo, não apenas abaixo do 5º rank, mas em todo o mundo Tianshu. Seu desejo ardente ecoou por toda a arena, sacudindo os céus e a terra. Testemunhando o espírito heróico que permanecia inabalável há 1000 anos, todos não puderam deixar de ficar astonhados. Ele é exatamente assim, o comportamento ansioso do tio marcial Xiaojie pode já ser o melhor do reino. Das mãos de Eng Yin emanava um poderoso fluxo de energia obscura, plena de força. Se Lu Xiaojie não hesitasse em desafiá-lo, ele também não hesitaria em despender seu esforço em uma batalha de resultado indecifrável. Então deixe-me ver como é o futuro número 1 do mundo. Diante da feroz torrente de poder sombrio, Lu Xiaojie permaneceu composto com os braços cruzados. Ele exibia um sorriso sinistro. Então é melhor você se preparar, este é apenas um 4º rank de um ataque meu. Lu Xiaojie estava com as mãos postas nas costas, totalmente indiferente ao mundo ao seu redor, inabalável diante de Eng Yin que tinha sua vida em mira. De repente, aquela energia obscura irrompeu violentamente, correndo em sua direção como uma tempestade. Lu Xiaojie não ficou parado para receber o golpe, mas balançou sua espada em contra-ataque. Embora todo o seu ser estivesse cercado pela aura sombria, ele manteve um sorriso radiante, como se considerasse isso meramente uma diversão brincalhona. Verdadeiramente, como um ancião de primeira linha da era, esse golpe lhe parecia apenas como uma montanha pressionando-o. No entanto, isso ainda não era suficiente para fazer cair um único fio de cabelo de Lu Xiaojie. Ele fez um golpe decisivo em direção ao fluxo de ar. Olhando de cima da arena, só se podia ver uma cena de fumaça espessa, incapaz de distinguir qualquer figura, apenas sentindo os poderosos movimentos emanando de Lu Xiaojie. A atmosfera tornava-se mais tensa do que nunca. Os olhos de todos se abriram assustados, suando profusamente. Esse golpe não estava misturado a nenhuma técnica, era apenas um golpe muito comum. Além disso, o líder do secto intencionalmente reprimiu seu nível de cultivo para o 4º nível do 7º camada celestial. O líder do secto, com sua reputação distante, nos deixou com tanto medo de enfrentá-lo diretamente. No entanto, Jian Xinyan testemunhou isso e não pôde deixar de torcer pela vida de Lu Xiaojie. Esse golpe do líder do secto, apesar de não usar nenhuma técnica, tinha um poder que excedia o de um típico 6º nível. A garota de cabelo rosa não desviou o olhar por um segundo, colocando-se silenciosamente nessa situação. Se tivesse que suportar tal golpe, ela imaginou a cena de ser queimada e ascendendo ao céu, seu corpo inteiro aterrorizado a ponto de seu coração parecer pronto para saltar para fora. Ela estava certa de que morreria.
De repente, o fluxo de ar que antes envolvia tudo não era mais como antes, havia sido afetado, separando-se em dois lados. Lu Xiaojie permaneceu firme em meio à aura dispersante, deixando todos astonados. Ele ainda está ali? Um movimento tão poderoso e não o atingiu? Este garoto realmente tem habilidades, sendo capaz de suportar um golpe do líder da seita. Vendo que ele permaneceu ileso, Jian Xinyan também se sentiu aliviada, sua expressão melhorando um pouco. Xiaojie, ao lutar, deve lutar até o último suspiro. Embora a força humana seja limitada, ele ainda segurava sua espada confiantemente à frente, inabalável. Diante de seu espírito de luta inigualável, todos na transmissão ao vivo não puderam deixar de elogiá-lo com empolgação. Lu Xiaojie é verdadeiramente meu marido, tão forte. Meu homem é incrível. Se um cara bonito estiver diante dele e ferir o rosto do meu marido, eu arriscaria tudo para lutar contra ele. Lu Xiaojie, o número 1 sob o céu, quer contestado ou aceito, embora enfrentasse um rival formidável, sua resistência extraordinária forçou Yin Yin a ceder. Notável, mestre. Agora há pouco, até um quinto rank não poderia suportar, mas você ainda se manteve firme. Isso me agrada muito. No entanto, o jogo apenas começou, como poderia terminar tão cedo? Ele levantou a mão, preparando-se para continuar. O próximo ataque foi um que até mesmo um sexto nível acharia difícil de suportar. As mãos de Yin Yin estavam cobertas por selos de fogo roxo, e através de seu olhar, podia-se claramente sentir a crescente intenção assassina. Cuidado! Ele permaneceu calmo, concentrando toda a sua força no próximo movimento. Este fogo em sua mão não apenas ativou meu poder espiritual, mas também ressonância do céu e da terra. Yin encerrou o punho e o impulsionou para a frente, fumaça subindo de sua palma, seus olhos brilhando intensamente. Justo nesse momento, a técnica de tirar o fôlego foi liberada. Lu Xiaojie foi imediatamente cercado por uma poderosa onda de energia, formando um dome circular como uma gaiola de pássaro, prendendo-o dentro. É realmente ressonância do céu e da terra? Seu corpo todo começou a brilhar com faixas de luz, como brilhos brilhantes. Ele até usou aquele calor aterrorizante para transformar esta área em um vácuo? Não importava quão forte ele fosse, essa técnica custaria a ele uma parte de sua energia. O ar ao seu redor quase desapareceu, seu corpo inteiro se sentia escaldante como se estivesse em pé no centro de um lava. Se meu poder da água não resistisse por conta própria, em apenas um instante, eu me tornaria cinzas. É esse o poder possuído por um poderoso oitavo nível? Tão forte. Neste momento, na tela, a movimentação ressonância do céu e da terra estava claramente visível. Aqueles do lado de fora viram Lu Xiaojie lutando dentro dela e não puderam deixar de questionar. Lu Xiaojie estava prestes a morrer? O que exatamente era esse movimento? Yin estava em um canto, observando-o vacilar à beira da derrota, sentindo-se bastante satisfeito. Parece que o resultado está prestes a ser determinado. Cixin de repente percebeu algo que o deixou assustado. Yin havia usado a ressonância do céu e da terra, e se fosse um normal de sexto nível, ele definitivamente morreria. Vendo Lu Xiaojie em uma situação tão perigosa, Jian Xinyan não pôde ficar parada e pretendia intervir para salvar Xiaojie. No entanto, Pei Qianqi a parou. Tia marcial Jian, não seja impulsiva, mantenha a calma neste momento de vida ou morte. Mas Jian Xinyan não podia suportar ver Lu Xiaojie sofrer. Tudo bem, mas aquele bastardo quer tirar a vida de Xiaojie, como posso permanecer calma? Ela continuou a aconselhar, não se apresse. Vamos ver o que o tio marcial Lu fará. No entanto, Jian Xinyan permaneceu muito teimosa, relutante em ouvir. Xiaojie, ele. Mas ela não tinha terminado de falar quando ficou paralisada, olhando completamente assombrada pela cena à sua frente. Olhando para o fluxo de ar em forma de cúpula, ela sentiu uma mudança positiva à medida que algumas rachaduras começaram a aparecer. Ele está suportando esse movimento? Pei Qianqian viu que Jian Xinyan havia se tornado mais calma e suspirou aliviada. De fato, o tio Lu certamente teria um jeito de romper a situação. No entanto, uma pontada de preocupação surgiu em seu coração. Droga,
quase tivemos um conflito interno dentro da seita. A tia Jian até se referiu ao líder da seita como um bastardo, sem saber se o líder da seita tinha ouvido isso. As rachaduras na cúpula se tornaram mais pronunciadas, permitindo que a luz filtrasse. Quando En Yin testemunhou essa cena, ele ficou paralisado, como um cervo pego nos faróis. Uma enorme interrogação surgiu de repente em sua mente. Ele sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer e rapidamente se virou. Poderia ser. O poder emanando de dentro da cúpula cresceu, fazendo mais rachaduras aparecerem. Ao perceber que sua energia mágica estava prestes a colapsar, ele pôde apenas ficar parado, impotente, aguardando o que aconteceria. E o mais inesperado aconteceu com En Yin. Raios de luz brotaram das rachaduras e então sua cúpula de energia mágica se despedaçou, desintegrando-se em nada e desaparecendo no ar. Lu Xiaojie destruiu a técnica de En Yin e fez uma aparição indiscutivelmente impressionante. Ele cravou a ponta de sua espada no chão, mantendo-se firme, exalando respirações cansadas após lutar com aquela entidade monstruosa por algum tempo. Todos testemunharam seu retorno espetacular, como uma bela borboleta se libertando de seu casulo, incapazes de conter a empolgação enquanto gritavam: Lu Xiaojie está bem, ele realmente conseguiu. Você quase causou a morte do meu filho. Se isso tivesse acontecido, eu teria fugido. En Yin, vendo sua técnica sendo frustrada repetidamente, não tinha mais o que dizer. Você conseguiu quebrar minha técnica novamente, você realmente me surpreendeu. No entanto, Lu Xiaojie estava transbordando de energia, seu espírito heróico ainda em chamas, e ele propôs continuar a batalha. Ao ouvir que seu oponente ainda estava cheio de vigor e capacidade, En Yin estourou em risadas. Ele percebeu que o adversário diante dele merecia que ele se esforçasse ao máximo. Parece que devo levá-lo a sério agora. Então ele levantou a mão, evocando uma arma que parecia muito especial e formidável. En Yin brandiu confiantemente a lança Nirvana, uma arma muito perigosa. Esta era provavelmente sua carta na manga. Neste momento, Cixin permaneceu calmamente observando. En Yin havia usado Nirvana e, neste mundo, ninguém poderia encontrar um monge de quarto nível tão formidável quanto Lu Xiaojie. Frente a frente, seus olhares se encontraram, e En Yin falou primeiro antes de continuar a batalha: sua espada só avança, nunca recua, que interessante. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie simplesmente ficou em silêncio, abstendo-se de falar para conservar sua força para a luta que se aproximava. Aproveitando a oportunidade de possuir uma arma tão poderosa, En Yin não pôde deixar de se sentir satisfeito, vangloriando-se, mas minha lança também não sabe dar passos para trás. Vendo o oponente confidentemente continuar a ter a vantagem enquanto permanecia tão seguro de si, Lu Xiaojie só pôde sorrir ironicamente: se você declara audaciosamente sobre o poder do Nirvana dessa forma, então eu também quero experimentar. Venha. Embora Lu Xiaojie estivesse cheio de espírito de luta, Jian Xinyan ainda percebeu com precisão que Xiaojie parecia estar bastante ferido. En Yin não hesitou e continuou a aceitar os desejos de seu oponente: muito bem. Vamos ver se você consegue suportar os 8 Qin. Então, ele plantou sua lança com força no chão, criando um vórtice giratório ao redor deles. Inacreditavelmente, uma lança que parece simples pode liberar uma chama vermelha abrasadora, ostentando um poder mortal. Os espectadores não puderam deixar de se sentir afetados. Que quente! Esta é a força do líder do secto? Isso é absurdo. Seria esse um desejo de queimar tudo? Lu Xiaojie é água, ele pode combater este fogo aterrador? Vendo a situação se tornar tensa, todos se preocupavam ansiosamente por ele, já que lidar com En Yin havia se tornado incrivelmente desafiador. Como Lu Xiaojie lidaria com isso? Ele se recusou a recuar, rapidamente recuperando sua compostura e convocando uma onda giratória de água. A lança de En Yin carregava o poder do 8º nível, mas com seu nível atual, Lu Xiaojie sabia que não poderia suportá-lo. No entanto, ele permaneceu impassível, confiante em suas habilidades, acreditando ser um filho escolhido do céu, mas o filho escolhido pelo céu ainda encontrará uma maneira de superar o desafio. Após reunir poder suficiente em sua espada, Lu Xiaojie a lançou à frente, preparando-se para contra-atacar.
Este golpe era tão formidável quanto sua espada de vento de 5 anos. Aproveitando o momento em que parecia ter a vantagem, Enyin liberou um espiral de poder de sua lança em direção a Lu Xiaojie. Cuidado! Aquele poder espiralava ferozmente como um redemoinho, varrendo tudo ao redor sob um céu tão vermelho quanto sangue. Lu Xiaojie também teve que se preparar para suportar essa investida. Aquela força aterradora, se não matasse, certamente causaria ferimentos, deixando os espectadores pasmos. Os céus e a terra mudaram de cor. Que classificação de ataque letal é essa? Verdadeiramente merecendo ser o segundo ataque mais forte atualmente, apenas atrás do Mestre Santo. O que aconteceria se tivéssemos que suportar essa investida? Todos, desde os anciãos até os espectadores, ficaram surpresos pela natureza impiedosa e implacável dele. Enyin era realmente implacável. Um ataque de 8ª classe, se fosse um típico de 4ª classe, certamente resultaria em morte. Se Lu Xiaojie se metesse em apuros aqui, a seita da espada definitivamente não ficaria de braços cruzados. Uma pessoa, ao ver que a situação não era promissora, sugeriu que Cixin interviesse, mas ele não achou necessário. Ele lançou um olhar para uma garota de cabelo dourado, como um barco salva-vidas, e se sentiu reassurado. Afinal, enquanto a garota estivesse aqui, não haveria perigo. Agora era a hora de Xiaojie brilhar. Ao seu redor, raios de luz cintilavam. A espada, carregando o poder divino, foi decididamente brandida. Duas correntes de poder, personificando a vontade de ambos os indivíduos, colidiram, resultando em um impasse. A força de ambos os lados foi tão tremenda que um clarão ofuscante de luz irrompeu no meio devido à fricção. Dando-se conta de que o palco agora lhe pertencia, Lu Xiaojie explodiu em uma risada calorosa, desfrutando plenamente do momento. Eu sou há muito o campeão deste reino. Um oponente como você realmente me excita. A colisão entre as duas forças sacudiu o chão, criando uma explosão de chamas e uma espessa nuvem de poeira. Uma densa fumaça branca envolveu o espaço, e a luz dela irradiava como se tivesse a intenção de purificar as almas de todos os presentes. Dentre a névoa branca, uma sombra começou a se delinear. As pessoas lentamente abriram os olhos, observando a cena que se desenrolava ao seu redor. Surpreendentemente, após o feroz confronto, gotas de sangue vermelho brilhante gradualmente começaram a pingar no chão, formando uma poça manchada de sangue. A figura de Lu Xiaojie começou a emergir lentamente, parecendo completamente espancado. Suas roupas estavam rasgadas, seu corpo coberto de feridas. No entanto, mesmo em tal estado, ele se mantinha firme com determinação inabalável, sua mão forte segurando a espada firmemente, sem um pingo de hesitação. Vendo Lu Xiaojie em pé diante deles, Pei Qianqian e Jian Xinyan não puderam deixar de exclamarem em uníssono: Xiaojie! Apesar de ter sido terrivelmente torturado, Lu Xiaojie ainda parecia satisfeito com a batalha, até se sentindo exultante. Enquanto isso, Enyin olhava para ele, aquele que permaneceu intacto após a luta, e não conseguia deixar de questionar a vida. Ele ainda é humano assim? Enyin deu um passo à frente, pensando que Lu Xiaojie havia aceitado a derrota. Mas não, seu espírito de luta ainda estava em alta, sem sinais de parar. Era a primeira vez que Enyin enfrentava um oponente tão peculiar, deixando-o perplexo com a extraordinária resistência de Lu Xiaojie. Enyin soltou uma risada robusta, extremamente alegre com esse rival uma vez em 1000 anos. No entanto, sendo um homem de palavra, ele se virou e lembrou da condição estabelecida anteriormente. Eu disse que 3 movimentos são 3 movimentos. Não há necessidade de continuar a luta. No entanto, com um espírito resoluto querendo determinar claramente o vencedor, Lu Xiaojie recusou a terminar a batalha aqui. Ele avançou em alta velocidade, declarando audaciosamente: a vitória e a derrota entre nós ainda estão incertas. Diante da firmeza de Lu Xiaojie, a ponto de se tornar teimoso, a espada em sua mão golpeou ferozmente a lança de Enyin. Ambos colidiram como 2 mariposas, engajadas em uma batalha ardente. A cena do feroz duelo era tão intensa que os olhos nus mal conseguiam acompanhar, apenas capturando vislumbres da fumaça turva criada por seus movimentos rápidos.
Vendo Lu Xiaojie tão imerso na luta sem se preocupar com sua própria segurança, Jian Xinye não pôde mais permanecer em silêncio e gritou: Xiaojie, pare! Já é suficiente. No palco, os dois estavam a uma distância considerável um do outro, no entanto, Lu Xiaojie não mostrou qualquer intenção de parar. Yi não se apressou em atacar, ele apenas observou, esperando pelo próximo movimento do seu oponente. Sem hesitar, Lu Xiaojie desferiu seu quinto movimento, lançando sua espada diretamente em direção a Yi. Embora não tivesse a intenção de continuar a luta, Yi ergueu sua lança para bloquear o golpe, HMPH. Ele resmungou suavemente. A luz do sol rompeu, iluminando ambos. O tempo parecia congelar naquele momento, enquanto a batalha equilibrada se aproximava de sua conclusão. Após um silêncio, Yi suspirou, não querendo discutir mais, e concedeu: você venceu. No entanto, ao contrário das expectativas, Lu Xiaojie olhou para ele com uma expressão de tristeza e respondeu gentilmente: não, eu perdi. Todos os jovens discípulos da seita Mo estavam assistindo ao duelo entre seu líder sectário e o líder da seita Van Tu, e não podiam deixar de ficar astonados. Alguns disseram: o líder sectário disse que Lu Xiaojie já perdeu. Outros disseram: não, Lu Xiaojie disse que ele mesmo perdeu. Todos tinham opiniões diferentes, e ninguém sabia em quem acreditar. Um jovem discípulo se manifestou e perguntou: então, no final, ele ganhou ou perdeu? No palco, os dois estavam de pé, um de frente para o outro, colocando suas espadas contra os pescoços um do outro. O líder sectário Van Tu, Yi, olhou para Lu Xiaojie e disse: líder sectário da seita Mo, você está sem poder espiritual. Sem ele mencionar, Lu Xiaojie também entendeu sua situação. Seu próprio corpo, ele realmente precisaria que outra pessoa apontasse isso? Neste momento, Yi soltou sua espada, permitindo que ela caísse no chão. Ele admitiu francamente: mas eu executei 5 movimentos. Portanto, você ganha. Lu Xiaojie parecia extremamente desleixado, suas roupas estavam rasgadas e esfarrapadas. Ele olhou para Yi e respondeu: mas meu objetivo era suportar 10 movimentos seus. Yi sorriu, jogou um frasco de remédio para Lu Xiaojie e disse: pegue. Neste momento, você não pode suportar 10 movimentos meus, mas no futuro, você certamente será capaz. Sem esperar a reação de Lu Xiaojie, ele lançou o frasco em sua direção. Reflexivamente, Lu Xiaojie estendeu a mão e o pegou. Lu Xiaojie pegou o frasco, no qual estavam escritas as palavras Dan Xishan. Ele pensou consigo mesmo: é um remédio para curar ferimentos? O que exatamente significa Yi? Yi se virou, sua postura orgulhosa enquanto caminhava em direção ao portão da cidade. Enquanto andava, disse a Lu Xiaojie: então, é melhor você sobreviver obedientemente. No futuro. Ele fez uma pausa por um momento, depois inclinou a cabeça para olhar Lu Xiaojie, seu tom cheio de advertência: escute com atenção, se a Júnior Irmã Jian me disser que você a intimidou, então eu vou quebrar todos os seus dentes da frente. Observando a figura em retirada de Yi, Lu Xiaojie soltou uma risadinha: esse cara ainda é tão teimoso quanto sempre. Então, Yi declarou: 3 combates, 2 vitórias, Lu Xiaojie venceu 2 vezes. Portanto, eu declaro Lu Xiaojie o vencedor. Ao ouvir o resultado, Jian Xinye não se sentiu feliz, ao contrário, ela se sentiu ainda mais ansiosa. Ela disse preocupada: Xiaojie venceu, mas parece que sua mão está gravemente ferida. A garota de cabelo rosa ao seu lado não pôde deixar de exclamar em surpresa, dizendo: afinal, é o tio Marcial Lu. Até o tio Marcial líder da seita perdeu para ele. Os espectadores não podiam esconder sua perplexidade. Eles começaram a murmurar: isso é verdadeiramente inacreditável. Lu Xiaojie derrotou o líder da seita da montanha Xunkyu. Lu Xiaojie, conhecido como o número 1 abaixo do 5º rank, recebeu inúmeros elogios de quem estava ao seu redor. No entanto, naquele momento, ele inesperadamente se manifestou, surpreendendo a todos.
Ele disse, para mim, esta é uma rara oportunidade, então eu quero desafiar para uma terceira batalha. N rangeu os dentes, incapaz de compreender o que Lu Xiaojie estava pensando ao querer continuar a competição. Os espectadores não puderam esconder sua estupefação, todos pensando a mesma coisa, ainda quer lutar? Entre a multidão, uma misteriosa mulher loira estava muito impressionada com Lu Xiaojie. Ela pensou consigo mesma, de fato, ele é realmente diferente de todos os outros. Na arena, Lu Xiaojie estava sozinho. Vendo sua determinação inabalável em esperar, alguém não pôde deixar de se perguntar, o que ele quer fazer? Não há ninguém lá. O que ele quer dizer? Mesmo o líder da seita perdeu, quem mais pode lutar contra ele na montanha Xunkyu? Permanentemente ereto, Lu Xiaojie juntou as mãos e disse seriamente, Mosect Lu Xiaojie, por favor, me guie. Abaixo da arena, a multidão zumbia de conversa. Alguns zombaram, ele ficou louco? Outros expressaram dúvida, Lu Xiaojie foi atingido tão forte que perdeu a cabeça? E alguns ridicularizaram, quem ele está falando? Não há ninguém na arena. Ouvindo a conversa abaixo, Lu Xiaojie permaneceu calmo e juntou as mãos em direção a uma garota. Pensou consigo mesmo, de fato, essas pessoas não podem vê-la. Na montanha Xunkyu, apenas uma pessoa pode alcançar isso. A garota de cabelos dourados sorriu, sustentando-se e soltando uma risada leve. Incontáveis borboletas vibrantes apareceram ao seu redor, e seus cabelos gradualmente se tornaram brancos como a neve. Ninguém menos que ela era a Mestra Santa, que havia alcançado o reino da unidade do céu e do homem. Os gritos de espanto ecoaram entre os discípulos, Mestra Santa. É a Mestra Santa. Os jovens discípulos de várias seitas estavam tão surpresos que arregalaram os olhos e ficaram boquiabertos. Ninguém se atreveu a acreditar no que testemunhavam, Mestra Santa? Por que você apareceu aqui de repente? É essa a habilidade do reino da unidade do céu e do homem? Eng Yin, ao ver a garota aparecer, franziu a testa, pensando consigo mesmo, a irmã sênior veio causar problemas novamente. A Mestra Santa caminhou graciosamente, exalando uma luz branca pura ao seu redor. Onde quer que fosse, as borboletas a seguiam. Ela parecia uma fada saindo de uma pintura, deixando todos hipnotizados. Os jovens discípulos imediatamente se cneutaram e gritaram em uníssono, nós prestamos nossos respeitos à Mestra Santa. Nós prestamos nossos respeitos à Mestra Santa. Somente nesse momento todos perceberam, então, na verdade, Lu Xiaojie estava conversando com a Mestra Santa. Todos têm pensamentos diferentes. Alguns se perguntam, ele está insano? Enquanto outros silenciosamente pensam, oh meu Deus, derrotar o líder da seita não é suficiente, agora ele quer enfrentar o Mestre Santo? Lu Xiaojie levou tanto golpe que sua mente ficou bagunçada? Pei Qian, de pé ao lado de Jian Xinyan, sente um frio na espinha, ansiosa. Isso é ruim, o tio Lu enlouqueceu completamente. Como ele pode ser páreo para o Mestre Santo? Em contraste, Jian Xinyan olha para Lu Xiaojie com olhos de confiança, pensando. Xiaojie não está louco, ele anseia por um oponente mais forte para obter percepções mais profundas. Mestre Santo observa Lu Xiaojie atentamente. Comparado ao que viu na técnica do óleo do céu, ela sente que a verdadeira aparência de Lu Xiaojie excede aquela imagem, muito mais bela. Em seus olhos, Lu Xiaojie parece irradiar luz arco-íris, com um rosto encantador e um corpo robusto e musculoso. Ela sorri levemente, pensando, sua aparência está tão próxima de Wudong neste momento. Quanto a Lu Xiaojie, ele percebe em silêncio, este é o Mestre Santo. Não apenas ela alcançou o reino da unidade do céu e do homem, mas também possui a extraordinária habilidade de mudar sua aparência. Embora não seja deslumbrantemente bela, quanto mais você olha, mais encantadora ela se torna. Os dois estão frente a frente, seus olhares entrelaçados com determinação. Eles emitem uma atração irresistível, combinada com o ilimitado encanto do reino da unidade do céu e do homem, tornando todos ao redor incapazes de desviar o olhar.
O mestre santo olhou para Lu Xiaojie e disse suavemente, você está ferido e, além disso, seu poder espiritual foi esgotado. Ouvindo isso, Lu Xiaojie respondeu firme, é apenas uma lesão leve, eu ainda posso fazer uma ruptura. Suas palavras deixaram todos ao redor em choque, com um júnior incrédulo perguntando, o que Lu Xiaojie acabou de dizer? A pessoa ao seu lado respondeu, ele disse que ainda pode fazer uma ruptura. Ao ouvir isso, o júnior exclamou em admiração, ele é uma pessoa ou um monstro? Enquanto isso, Lu Xiaojie estava mergulhado em seus pensamentos, relembrando o processo de sua partida contra Yin Yin. Ele calculou silenciosamente, na partida contra Yin Yin, ele lutou contra mim sem ativar pontos efetivos. Personagens no nível de seniores como Ji Kong, Yin Yin ou Mestre Santos. Se eu conseguir utilizar seus métodos de pontos efetivos, o sistema automaticamente reconhecerá isso como um ponto efetivo. Naquele momento, eu poderei receber equipamentos de super nível como recompensa. Determinação brilhou nos olhos de Lu Xiaojie enquanto ele se dizia, eu não aproveitei a vantagem do líder sectário de Shunqiu Mountain apenas agora, desta vez, eu devo aproveitar a oportunidade do Mestre Santo de Shunqiu Mountain. Do outro lado, o Mestre Santo concentrava energia em sua palma. Ela olhou para ele e disse em tom sério, você está gravemente ferido. Nessa condição, você realmente acha que pode fazer uma ruptura? Não tenha sonhos irrealisticamente grandiosos. O Mestre Santo terminou de falar e imediatamente transmitiu uma poderosa fonte de energia para Lu Xiaojie. Um raio de luz rosa envolveu todo o seu corpo. Lu Xiaojie sentiu-se surpreendido, percebendo que os ferimentos em seu corpo haviam se curado completamente. Não só isso, a roupa rasgada que ele tinha após a batalha com Yin Yin estava agora como nova. Todas as vestígios de sangue e sujeira também haviam desaparecido sem deixar vestígios. Ele pensou consigo mesmo, então, o Mestre Santo não é apenas um mestre, mas também uma babá miraculosa. O Mestre Santo deu um passo para trás para observar seu trabalho. Ela cobriu a boca com uma leve risada, seus olhos brilhando de satisfação, bem, agora está perfeito. Por outro lado, Lu Xiaojie se sentia inquieto. Ele pensou, ela é um dos 4 monstros do reino, mas esse olhar parece focado na minha aparência. O que eu devo fazer? Notando sua expressão hesitante e seu olhar algo investigativo, o Mestre Santo franziu ligeiramente a testa, sentindo-se perplexa. Em seu coração, ela pensou, esse cara está prestando atenção apenas na minha aparência? Eu realmente não sei como reagir a isso. Perto dali, Qianqi observava a interação entre os dois, um suor frio escorrendo. Ela pensou consigo mesma, oh não, oh não. A afeição do sênior pela beleza voltou a se manifestar. Eu me pergunto como isso vai terminar desta vez. No entanto, o Mestre Santo não o repreendeu, ela simplesmente sorriu, sua voz suave, mas cheia de autoridade. Quando você e eu estivermos no mesmo nível, talvez eu não seja necessariamente sua oponente. Quanto à terceira rodada da nossa competição, considere-a uma vitória sua. Neste momento, os olhos de Pei Qianqian se arregalaram, sua boca aberta, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir, uma coisa tão grande sendo dita com tanta leveza. No entanto, Jian Xinyan ao seu lado não mostrou nenhuma expressão especial, apenas pensando consigo mesma, Xiaojie é de fato muito forte. E não é apenas Qianqian que tem essa reação. Os jovens que estavam escutando anteriormente também ficaram surpresos com as palavras do Mestre Santo. Começaram a ponderar, o Mestre Santo acabou de dizer que Lu Xiaojie definitivamente a superará? Oh meu Deus, se for assim, Lu Xiaojie certamente se tornará uma figura incrivelmente aterrorizante. Neste momento, os olhos de Jian Xinyan brilharam. Ela viu o Mestre Santo cercado por lindas borboletas, e parecia que ele estava prestes a partir. Antes de partir, o Mestre Santo se virou, como se quisesse dizer algo. Ela hesitou por um momento e então sorriu suavemente, talvez, no final, você e eu teremos uma batalha. A cena era como mergulhar em um sonho repleto de mistério e maravilha. Se isso fosse realmente um sonho, então que ele dure para sempre.
A voz clara do mestre santo ecoou novamente, continuando sua frase inacabada: não agora, não aqui. Ela desapareceu gradualmente junto com as borboletas. Quando apenas algumas permaneceram a flutuar, ela já havia escorregado para longe, deixando para trás a tela com mensagens arrependidas aparecendo: Mestre Santo se foi. Então, realmente acabou? O mais forte de Beizhou e o número 1 da jovem geração de Qingzhou. Que cena intrigante é esta? Ao ver o mestre santo desaparecer, Lu Xiaojie apertou os punhos, relutante em aceitar. Ele se disse que antes de deixar a montanha Shunqiu, deveria passar pelo menos uma noite dormindo com ela no templo, isso tornaria essa viagem válida. Nesse momento, Jian Xinyan correu apressadamente em sua direção. Seus chamados interromperam os pensamentos de Lu Xiaojie. Xinyan correu até ele, incapaz de esconder sua urgência com medo de que ele estivesse ferido. Xiaojie, deixe-me ver se você está realmente machucado. Ela disse, sua preocupação era compreensível. Ele sorriu, tentando acalmá-la: não se preocupe, estou bem. Mas ela não pôde evitar sentir ansiedade. Ela continuou: as feridas foram todas tratadas pelo Mestre Santo, mas seu poder espiritual ainda está vazio e precisará de tempo para se recuperar. Imediatamente, Xinyan pediu permissão: grande mestre, tio, eu o levarei de volta para a reabilitação. Vendo isso, ela não hesitou em nada, apenas sorriu gentilmente e disse: pode ir. Enquanto isso, Engying estava ao lado, com o rosto pálido e o coração acelerado. Jian Xinyan estava olhando para ela. Suspire. Jian Xinyan segurou alguém e, com um salto, voou para o céu, deixando Qianqian abaixo. Ela rapidamente chamou: Jian Júnior, espere por mim. Logo depois, Qianqian se apressou para alcançá-las, gritando continuamente: espere por mim. O que deixou as duas pessoas no chão se sentindo impotentes. Nesse momento, a velha suspirou e disse: por que parece que todos estão se importando com alguém, enquanto esquecem sua própria família? Ah, na verdade, nem todos são assim, apenas esse cara está cego pelas ovelhas. Enquanto isso, eles sobrevoaram montanhas imponentes com mais de 10 metros de altura. Embora Qianqian tivesse voado em plena velocidade, ela ainda não conseguia alcançar as duas à frente. Após esse incidente, é melhor que Qianqian contate alguns caras para consertar o veículo rapidamente e, enquanto isso, substitua sua garganta também. A tia de artes marciais Jian está esperando por você. Mas tenho que admitir, Lu Xiaojie é realmente um mestre das oportunidades. Vendo alguém preocupado com ele, não perdeu a chance, envolveu os braços em volta da cintura dela e disse: minha esposa realmente é macia e perfumada. Depois de esperar por alguns minutos, eles finalmente chegaram ao destino. Deve-se dizer que Jian Xinyan era muito forte, carregando Xiaojie para baixo sem esforço. Mas, por alguma razão, assim que chegaram, ela seguiu em frente, não se oferecendo mais para apoiar Xiaojie como antes, o que o deixou pensando. Xinyan agora irradiava uma aura sinistra, sua expressão escurecendo. Além disso, suas mãos estavam cerradas com força, fazendo Xiaojie se sentir ansioso, questionando por que ela parecia tão irritada. Foi então que ela se virou, sua expressão zangada liberando palavras de reprovação em direção a Xiaojie: Lu Xiaojie, o que você realmente quer fazer? Claramente, tudo o que você tinha que fazer era receber 3 movimentos dele, mas você escolheu atacar primeiro. Você realmente não valoriza sua própria vida? Vendo-a tão furiosa, Xiaojie certamente não pôde ficar parado em silêncio, rapidamente se desculpando: desculpe, desculpe, eu fiquei momentaneamente sobrecarregado, eu realmente fiquei sobrecarregado. Mas Xinyan não estava tão facilmente apaziguada, após ter se contido por tanto tempo, ela despejou diretamente todas as suas queixas: então você não se importa mais com a sua vida? E se você perder? Mesmo se você perder, eu ainda pertencerei a você. De repente, Xiaojie interveio: se você perder, você perde. O sucesso fez Jian Xinyan hesitar, seu rosto corou, sem dúvida de vergonha. Aproveitando essa oportunidade, Lu Xiaojie olhou diretamente nos olhos dela e expressou toda a sua sinceridade: eu sei,
mas eu não posso perder por você. Se eu perder, outros dirão que você cometeu um erro, que escolheu um homem inútil. Depois de terminar suas palavras, ele segurou delicadamente a mão de Xinyan. Eu não quero isso. Ouvindo dizer isso, ela não pôde deixar de se sentir envergonhada e virou o rosto. Eu entendo. Neste momento, Shao Jie olhou para sua palma, sentindo-se surpreendido. Inesperadamente, a figura sagrada também possuía esse tipo de técnica. Sob sua pontinha de dedo, sua ferida havia se curado completamente. Essa era a habilidade do estágio de céu e homem unificado. Depois de suportar uma reprimenda particularmente severa de Lu Xiaojie, Pei Qianqian finalmente conseguiu alcançá-los. Ela pulou, gritando alegremente, Tia Marcial Jian, eu alcancei vocês. Mais uma vez, as bochechas de Jian Xinyan ficaram vermelhas como um tomate, e ela de repente esqueceu Qianqian. As palavras embaraçosas ditas anteriormente não haviam sido ouvidas pela menina, tinham. Ao ver a menina ali, ele imediatamente perguntou, Qianqian, você chegou na hora certa. Você já falou com o Mestre Santo sobre a Torre do Segredo Celestial? Antes dessa pergunta, Qianqian parecia confiante, colocando a mão no peito e respondendo firmemente, claro que mencionei, você acha que sou do tipo que esquece do trabalho? Lu Xiaojie conhecia bem a personalidade um tanto teimosa de Qianqian, então perguntou mais, e o que o Mestre Santo disse? Nesse momento, Qianqian parecia um pouco atrapalhada, ela lembrou do que o Mestre Santo havia dito antes de responder, o Mestre não disse muito, apenas que ia levar em consideração. Olhando para a expressão de Pei Qianqian, Lu Xiaojie ficou um pouco cético, ele perguntou novamente para ter certeza, foi só isso que ele comentou? Qianqian hesitou um pouco, balbuciando em resposta, foi só isso que ele comentou. Nesse momento, ela de repente se lembrou da sensação não tão boa que teve naquela hora. Ontem, após pedir ao mestre para usar a técnica do óleo celestial para olhar para o tio Marcia Lu, ela sentiu como se tivesse caído em um transe, incapaz de dizer algo, apenas respondendo vagamente, sim, Lu Xiaojie pousou a mão no queixo, ponderando algo misteriosamente, então, o Mestre Santo sabe a verdadeira identidade do verdadeiro cabeça da torre? Imediatamente, todos os olhares se voltaram para Pei Qianqian, fazendo-a sentir o suor escorrendo pelo corpo, não apenas o seu, mas aparentemente o de sua mãe também. Seu rosto empalideceu, como se toda a vitalidade e força vital tivessem sido drenadas dela, com o suor fluindo como se ela tivesse acabado de sair de um banho. Nesse momento, ela só conseguia recordar o tempo que passou assistindo ao sênior e à tia Jian da arte marcial e ao tio Lu da arte marcial se beijando, esquecendo completamente desse assunto importante. Ela ficou lá, com o rosto rígido como uma estátua, enquanto Xiao Jie continuava a fazer perguntas. Ele a pressionava incansavelmente por respostas sobre a identidade do verdadeiro cabeça da torre, o que exatamente o Mestre Santo disse. Antes de uma barragem de perguntas que perfuravam seus tímpanos como flechas, Qianqian mal conseguia suportar. O suor em seu corpo havia se acumulado a ponto de ser igual ao de uma única visita ao banheiro. O que fazer agora? O que fazer? Se eu admitir que esqueci, certamente deixarei uma má impressão no tio Lu. Mas se eu não disser a verdade, a situação pode ser ainda pior. Ela não teve outra escolha senão ceder, optando pela honestidade. Em situações como essa, mentir só pioraria as coisas. Pei Qianqian imediatamente fez uma cara inocente e adorável. Ela se considerava inocente, mas não conseguia esconder a verdade. Oh, existe tal coisa? Parece que esqueci completamente. Quando chegou a esse ponto, ela sabia que admitir a verdade era a melhor escolha. Imediatamente, 2 olhares a avaliaram, uma parte severa, 7 partes suspeita, deixando Pei Qianqian tão assustada que ela teve vontade de chorar. Qianqian abraçou sua cabeça e gritou, nunca esperando que sua expressão parecesse tão indigna de confiança. O coração do tio Marcial Lu provavelmente estava despedaçado. No entanto, em vez da bronca como todas as outras vezes, Lu Xiaojie apenas sorriu gentilmente e lembrou-lhe, então não se esqueça novamente no futuro, ou encontre uma oportunidade para conhecermos o Mestre Santo. Ela não só não foi repreendida, mas também conseguiu escapar do perigo com sucesso.
Qianqia não pensou muito sobre isso e rapidamente acenou com a cabeça vigorosamente. Tudo bem, já que o tio Marcial Lu não tem intenção de me culpar, minha pontuação está no coração do tio. Não caiu muito. Ótimo. Neste momento, as imagens dos dois senhores, Mestre Sente e Sword Sente, apareceram na mente de Lu Xiaojie. Ele vore um sorriso travesso, pensando consigo mesmo, como eu poderia desperdiçar uma orientação tão útil de um poveroso de 8ª classe? Ele estava determinado a encontrar uma oportunidade para que Yu Yu o levasse a conhecer Sword Sente, tal favor não pode ser perdido. Ao mesmo tempo, nas altas montanhas, quase tocando as nuvens, encontrar Sword Sente não era tão complexo quanto Lu Xiaojie imaginava. Se ele ainda estivesse em Mon, poderia receber diretamente orientação eficaz de 5 homens e mulheres. Esses indivíduos estavam sentados juntos em um círculo, todos muito sérios. Eles estavam certamente sentados em um barco sob os olhares atentos de outros 2 homens. Um desses homens era Ji Tiankong, de cabelos prateados, observando feliz seus alunos concentrarem-se em seu treino. Ele disse: Xiao Lizi, meu irmão não é tão inteligente quanto eu, então ele não gosta de ensinar os outros. Vocês todos devem ouvir atentamente a palestra. Yu Yu só recebe ensinamentos meus 3 vezes por ano. Ao ouvir isso, as crianças ficaram todas incrivelmente surpresas, com os olhos arregalados e bocas abertas, demonstrando total interesse. O Santo da Espada ensina esgrima 3 vezes por ano, e agora o Senhor Soberano da Espada está nos ensinando. Uma criança não conseguiu conter a admiração. O avô irritante é realmente impressionante, até o avô Santo da Espada tem que ouvi-lo. Vendo as crianças inocentes, o Santo da Espada não pôde ignorar, ele respondeu com um sorriso suave: não gostar de ensinar os outros é meu hábito. Eu só ensino Yu Yu 3 vezes por ano como meu princípio, mas se eu não ensinar as crianças do clã Mo, os mais jovens ficarão bravos. Se eles ficarem bravos, então qual é o sentido do meu princípio? Portanto, se os mais jovens não estiverem bravos, meu princípio deve ceder. Sua expressão escureceu um pouco neste momento, mas seu sorriso não desapareceu completamente. Além disso, através de algumas sessões de ensino, ele chegou a perceber algumas coisas especiais. Seu olhar pousou subitamente em Eiting, que estava sentado em meditação com seriedade. Dentro da mente do Santo da Espada, avaliações constantes estavam ocorrendo. Por exemplo, esta criança, não importa quanto eu ensine, ele permanece completamente parado, não se movendo nem um pouco. Todos os meus esforços são como pedras afundando no fundo do mar. Não entendo como esta criança poderia ter alcançado o 4º grau. Lu Xiaojie desperdiçou tanto esforço nele. O olhar do Santo da Espada se moveu para outra criança sentada ao seu lado, a mais jovem, chamada Xiao Qiu. Esta criança é interessante, com uma inteligência aguçada, ela entende as coisas com apenas um pouco de orientação, e suas oportunidades são abundantes. Parece que esta jovem se tornará uma base sólida para a seita Mo no futuro. Ao seu lado estava uma jovem incrivelmente bonita, com uma aparência cativante e gentil, chamada Lu Bin. No entanto, em comparação com os outros júniores, ela simplesmente fica aquém. Ainda assim, em algumas ocasiões, ela exibe uma habilidade estranhamente encantadora. Finalmente, o olhar do Santo da Espada pousou em outra criança, talvez a mais notável de todas. A aura e a energia deste menino oriental eram as mais fortes. Parecia que seu destino estava começando a convergir. Talvez esta criança fosse a que carregaria o grande destino. Afinal, eu sou o maior destino de Qingzhou. Assim que o Santo da Espada terminou seus pensamentos, a expressão no rosto de Dongfang mudou de dor. No final, ele não conseguiu mais suportar, seu rosto ficou pálido e ele cuspiu um bocado de sangue. Ao ver isso, todos ao redor pararam seu trabalho, virando-se para ele com expressões preocupadas. Dongfang, terceiro júnior, irmão mais velho. Mas o Santo da Espada foi mais rápido, correndo imediatamente para Dongfang, que estava em dor, e os impedindo. Rápido, fiquem de lado, o fluxo de energia dentro dele está prestes a se harmonizar. Agora, eu o assistirei. O Santo da Espada criou um círculo que continha apenas ele e Dongfang dentro dele. Uma luz verde os cercou.
Lu Donli e Ji Kong ficaram do lado de fora, todos os olhos em Dongfang dentro da luz verde, seus rostos preenchidos de preocupação. Meu irmão mais velho não é tão capaz quanto eu, mas em Qingzhou, não há nada que ele não possa realizar. Este discípulo seu ficará bem. Todos estavam ansiosos, seus olhares fixos no centro da luz verde, observando cada movimento dentro dela. A energia mágica que irradiava de Mo Dongfang era imensa. Ele estava lutando para resistir a ela, enquanto os braços do Santo da Espada continuavam a se esforçar para ajudá-lo. Olhando para o que estava acontecendo com Mo Dongfang, o Senhor da Espada não pôde deixar de ficar surpreso. Este garoto é realmente difícil de encontrar. Todo o laque do céu e da terra neste corpo, será que esse pirralho poderá se tornar um soberano humano no futuro? Seu rosto estava pálido no momento, claramente suportando muita dor. O Senhor da Espada rapidamente o apoiou, usando magia para auxiliá-lo, mas isso era algo para depois. A prioridade era ajudá-lo a superar esta calamidade. Os olhos de Mo Dongfang agora brilhavam em um dourado intenso, e sua boca também era a mesma. Dentro de seu corpo, ele era incrivelmente poderoso, mas misturado a isso havia um desconforto esmagador. O Senhor da Espada pressionou 2 dedos em sua testa para ajudá-lo a se sentir mais à vontade. No entanto, ele ainda se sentia extremamente desconfortável e agarrou a mão do Senhor da Espada, querendo que ele parasse com essa ação imediatamente. Inicialmente, era assim, mas depois, o Senhor da Espada percebeu algo: esse garoto está absorvendo meu poder espiritual. Sua boca continua se abrindo amplamente, e sua mão agarra o Senhor da Espada como se quisesse ainda mais. Lu Donli, que estava observando tudo do lado de fora, imediatamente percebeu algo. Ela disse seriamente: isso é a energia de quebrar as barreiras. A criança Dongfang está quebrando as barreiras. Um momento depois, a expressão em seu rosto já não estava mais tensa ou feroz como antes, mas havia se tornado cansada e enfraquecida. Suas mãos pendiam moles, e a energia dourada da qual desfrutava anteriormente gradualmente se desvanecia. Mo Dongfang desabou no chão, com a expressão atordoada. Ao ver que Júnior finalmente estava estável, o Senhor da Espada não pôde deixar de sorrir levemente. A grande fortuna havia finalmente se fundido completamente com ele.